Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, aqui agora é a tarde. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Espero que estejam todos bem, todos em casa, protegidos e com saúde. Estamos retornando depois de uma pausa aí de 2 semanas. Sabem que as atividades foram suspensas, mas depois viram que a gente podia dar sequência ao menos ao plano que a gente tinha feito inicialmente. E no nosso plano ainda constava mais um assunto, introdução ao PHP. Eu torci muito para que a gente conseguisse ver esse assunto juntos, em sala de aula, em laboratório, na forma tradicional. Mas, infelizmente, não foi possível. Então vamos ter que fazer por aqui. A gente tem bastante conteúdo daqui para frente. Essa parte que eu chamei de introdutória, vamos começar hoje, mas acredito que tenha conteúdo aí para a gente fazer em 2 aulas para não ficar tão extenso. Até ativei aqui o cronômetro para que, se eu me perder no tempo, a gente pare e dê uma sequência na próxima semana. Até imagino que vocês saibam, essa suspensão nossa é até a próxima semana, dia 15. E depois acreditamos, mas não terá dado certo, que as atividades EAD, o atendimento remoto, retorne, né? E a gente mantém a sequência das nossas aulas nesse formato. Mas por enquanto vamos finalizar o conteúdo que tinha sido proposto, e hoje iniciando essa introdução com PHP. Tá joia? Então eu dei essa pausa aí de 2 semanas enquanto tinha esse entendimento, mas também que vocês pudessem trabalhar no projeto, lembrando que o prazo final, se não me engano, e eu acho que eu não estou enganado, é essa semana, tá? Muito trabalho, muito projeto ainda não foi entregue, então estou no aguardo aí, tá joia, pessoal? Vamos usar uns slides hoje, pelo menos para começar, antes de meter a mão na massa, porque tem uma parte introdutória aí, teórica, que a gente precisa passar por ela. Mesmo antes de chegar ao PHP, a gente, hoje, com essa introdução, a gente inicia um novo conceito de programação web, de arquitetura web, de arquitetura cliente-servidor, que agora sim é tudo 100% novo para vocês. Talvez em algum momento com disciplina de redes ou em outra disciplina mesmo, os professores possam ter já visto alguma coisa ou comentado sobre esses termos. Mas são conceitos dessa nossa disciplina, Então é preciso que a gente, antes de começar a programar ou de apresentar a linguagem, que vocês entendam como é que ela funciona, porque é tudo bem diferente do que vocês programaram até hoje, Seja no primeiro ano, do que eu lembro, vocês não programaram, vocês usaram o Scratch, e um pouco do JavaScript, mas tudo aplicação, por mais que o JavaScript, rode no browser, que dá a entender que é web e é para web, mas é diferente, porque ele está rodando localmente. E a gente vai entender tudo isso hoje. E aí depois, no segundo ano, vocês viram Java, e aí sim, o Java rodando ali na máquina de vocês. Aí a gente retomou esse ano fazendo uma revisão que acabou se alongando demais por conta de toda a situação. E uma revisão dessa parte introdutória para o desenvolvimento web, mas não ainda com linguagens que a gente chama do lado servidor, como é o caso do PHP. Tá, então esse é o roteiro. Primeiro a gente faz essa introdução, depois a gente, o que é programação web, o que é arquitetura web, arquitetura cliente-servidor, apresentar outras linguagens que na verdade você já conhece, mas só deixar como referência. E aí depois a gente vai para o PHP, apresenta ele como linguagem, aí eu vou fazer a instalação junto com vocês, porque não é só clicar e próximo, ok, ele está instalado, precisa uma configuraçãozinha mínima, a gente faz os testes, vê se está tudo ok, vocês fazem em casa, e isso já fica também como atividade.
E depois a gente vai apresentar a estrutura básica do PHP. O que eu chamo de estrutura básica? É o que vocês aprenderam em outra linguagem. Outras, né? Vocês viram JavaScript, viram Java, vamos colocar no plural. E o que é isso? É você escrever mensagem na tela, é você usar variáveis, declarar, definir valor, escrever essas mensagens, essas variáveis na tela, usar operadores, né, matemático com essas variáveis, também os operadores, né, mais comuns, soma, subtração, multiplicação, divisão, aí tem potência, resto de divisão também. Entra na estrutura básica, estruturas importantíssimas de decisão e de repetição. E depois a gente segue com estruturas mais complexas, como vetores, e aí módulos como funções e outras cositas mais. Mas essa é a parte, essa que eu estou chamando de introdução. Não vai ter nada além do que vocês já não viram em outra linguagem. Claro que para o PHP vai ter novidade porque é uma nova linguagem. Mas em termos de conceito de programação, é a parte introdutória. A vantagem disso, que vocês vão perceber, é que o PHP tem semelhanças com JavaScript, com Java, porque todas derivam ou tem uma parte forte de onde elas derivam, que é do C e do C++. Então existe essa proximidade, as estruturas de decisão e repetição, if, for, while, do while, são praticamente as mesmas, né, com um detalhe aqui ou outro. Então os operadores também, variáveis, então isso não vai mudar muita coisa. Certeza que vocês vão pegar isso rapidinho. Tá joia? Então, começando, arquitetura web. O que é a tal da arquitetura web? Ela é um tipo de arquitetura cliente-servidor, ou seja, o programa, o sistema em si, ele vai precisar de pelo menos 2 computadores, né? Vamos chamar de computadores, mas vocês entendam que um computador pode ser um celular ou um tablet, que são computadores, 2 máquinas, pelo menos. Uma que vai ser o cliente e outra que vai ser o servidor. E aí existem várias estruturas de sistema tidas como cliente e servidor, né? Onde você tem a parte forte ali da aplicação, o núcleo dela mesmo, a parte do algoritmo do sistema rodando no servidor, que é uma máquina maior, mais robusta, mais potente, porque várias pessoas vão precisar acessar. E o cliente é o lado da aplicação que você usa, né? A gente tem o cliente mais comum, mais usado do mundo são os navegadores, né? Um cliente web, porque é para arquitetura web, que é um tipo de arquitetura cliente-servidor. Então, naquele cliente você usa várias aplicações, sistemas que são sites. No momento que você digita o URL da Enter, você está chamando um site, um sistema que está num servidor ou em vários, que é o mais comum, mas vamos considerar um inicialmente, em qualquer lugar do mundo. Né? Ali no IFC, se a gente entra no SIG para fazer a frequência, eu tenho uma página ali sendo apresentada para mim, mas os dados e toda a página vem de um computador que, no nosso caso ali, está do lado, né? Está no prédio ali do lado, numa máquina que a gente chama de uma máquina servidora. Mas também ela pode estar, e parte do sistema está na reitoria, lá em Blumenau. E talvez parte do sistema, uma planilha, está no Google Docs, como está esse slide meu agora. E aí, se é um servidor do Google, vai saber onde está, porque eles têm centenas, milhares de servidores espalhados por todo o mundo. Então essa é uma arquitetura cliente-servidor. Quando você usa um jogo no celular que ele precisa de dados que estão armazenados em algum lugar, esse teu jogo ele é um cliente, é uma aplicação cliente que está acessando os dados num servidor também sabe-se lá onde, e na verdade a gente não precisa e nem quer saber onde é que está. Se você acessa o teu Instagram, seu Facebook no teu celular, aquilo é uma aplicação cliente, e os dados do seu usuário, sua timeline, os seus contatos, seus amigos, as suas notificações, estão todas armazenados num servidor. Então você tem a sua aplicação cliente no seu celular e o servidor numa máquina, sabe-se lá onde.
Por exemplo, né, voltando aí para o Insta, você pode usar o Insta no celular, é o teu cliente, ele vai buscar os teus dados quando você inicia no servidor, digamos, está lá nos Estados Unidos. De repente, você acabou a bateria do teu celular, você vai para o Insta no teu computador. Ele vai ter uma cara diferente, ali o cliente ele mudou um pouco, mas os dados vão ser buscados no mesmo servidor, né? Então, isso são exemplos de sistemas cliente-servidor, e tem vários outros, vários protocolos, várias arquiteturas, sistemas que rodam mais em baixo nível, sistemas embutidos. Isso aí é uma infinidade de sistemas que trabalham com essa mesma arquitetura, que ela é anterior à web. Então, mesmo antes de existir a internet, computadores, sistemas já funcionavam em rede, já tinha um cliente acessando um servidor em rede, mesmo antes dessa rede suportar a internet, usavam outros protocolos. E tem vários, por exemplo, eu trabalho no curso superior da computação, na disciplina de sistemas distribuídos, e ela trata exatamente disso, né, de aplicações distribuídas na internet. Então a gente vê aplicações que rodam indústria, através de rede, que não usam a internet. Então, a arquitetura cliente-servidor ela é mais ampla, e aí um exemplo que é o maior e o mais conhecido de todos é a arquitetura web. Aí na arquitetura web, obviamente, como vocês veem aqui no próximo tópico, eles têm 3 elementos principais, que é o cliente, o servidor, e aí esse cliente e servidor eles têm um protocolo exclusivo, específico, que é o HTTP, que já é bem comum para vocês. Não sei se vocês já chegaram a ver em rede detalhes sobre esse protocolo HTTP, mas ele é um dos protocolos mais conhecidos justamente por ser o protocolo da web, né, amplamente utilizado. Então qualquer site que vocês acessam lá, vão lá no www.google.com, wall.com.br, ifc, videira, conteúdo.br. Início vai estar lá, hoje já não precisa preencher, o navegador faz isso pra gente. Vai ter lá o HTTP, né? Então você vem aqui. Aqui eu já estou no navegador, né? Tá. Aqui meu site do FC Videira tem aqui antes o HTTP, aqui tem um Szinho a mais porque é o S de seguro, mas é o HTTP. Então, para eu ter uma arquitetura web, eu tenho minimamente esses. A representação carrega. Gente, agora que eu estou vendo que a minha câmera estava ativa. Agora vai assim mesmo. Agora vocês vão ter que aguentar. Tá aqui. Então, o cliente, o servidor e o protocolo de comunicação HTTP que roda na internet. Então, a figura que representaria isso, né, visualmente é essa aqui. Tá aqui você, cliente, ou nosso cliente. Agora, pior que eu fiquei aparecendo aqui, né? Eu quero ocultar isso e eu não sei, vou ficar aparecendo. Nossa, que coisa. Vai assim mesmo. Então tá aqui nós clientes querendo acessar qualquer aplicação que seja na web. Quando a gente, como falei agora há pouco, vai lá, abre o navegador e digita qualquer site, www.google.com, enter, ele faz uma requisição HTTP, que é o protocolo. Protocolo, eu imagino que você já tenha visto o conceito de protocolo, mas basicamente o protocolo é uma sequência de passos para se estabelecer uma comunicação, né? Por exemplo, existe um protocolo para fazer uma ligação telefônica, que é o que? Você digitar o número, discar, toca, acha o destinatário, ele recebe, toca lá para ele que tem alguém querendo fazer conexão, ele aceita, né, a conexão é estabelecida, alguém fala alô, o outro fala alô também, está estabelecida a conexão. Isso é um protocolo, né? O HTTP é o protocolo para a web. Também tem esses passos aí de comunicação. Digitar o URL, que a gente vai ver o formato rapidamente, daqui a pouco, e faz a requisição de um cliente para o servidor. Então o cliente digitou,
faz a requisição HTTP e aí a internet, através de outros servidores, que também acho que vocês vão ver na disciplina de redes, questão de roteamento, servidor de nomes, vai achar a máquina onde está aquele arquivo que você está pedindo. Porque quando você acessa um site, na verdade, o que você está pedindo para transferir é um HTML. Lembra aquele monte de HTML que vocês fizeram lá no projeto da hamburgueria, que vai ser a nossa referência? É isso que o HTTP faz. Ele vai pedir, digamos, vamos acessar lá a hamburgueria do IF. Ele vai buscar no servidor e diz, olha, tem alguém numa máquina em tal lugar que quer acessar o site. Manda os arquivos para ele. Aí ele vai mandar o HTML, vai mandar todas aquelas imagens de hambúrgueres para poder aparecer na página, vai mandar os JavaScript, o CSS, todos os arquivos que compõem o site, a página. Então essa requisição é feita pelo HTTP, o servidor localiza o arquivo e manda de volta, que é a resposta. Então aqui eu tenho requisição e resposta embaixo, devolvendo os arquivos para o cliente. Então a requisição e uma resposta HTTP nada mais é do que uma transferência de arquivos. Só que esses arquivos são arquivos voltados para o cliente web, que é o nosso navegador. O que o cliente web entende? HTML, JavaScript, CSS e aí todas as imagens e vídeos que compõem o site. Tudo isso em cima da internet. Então essa é a nossa arquitetura web. Então do lado do cliente, o que a gente tem? O navegador, como eu falei agora há pouco, e as linguagens que funcionam, que são interpretadas pelo navegador. Então chega o arquivo HTML, que vocês conhecem muito bem o conteúdo dele, né, cheio de tags, chega o CSS e o JavaScript. Quem entende isso? O navegador, ninguém entende, ninguém mais entende essa linguagem. Se você for abrir esses arquivos com outro programa, com Word, com VS Code, ele vai abrir um texto aí que é ilegível para 99% da população. Não para vocês, mas para o resto da população, sim. Então o navegador ele é mais esperto, ele entende e transforma aquele código HTML, CSS, JavaScript feio para os outros, né? Para nós é lindo, transforma num site bem agradável. Então é isso que o lado cliente faz. Através de um programa cliente navegador e suas linguagens monta o site para a gente. Já do lado do servidor eu tenho um pacote muito maior de ferramentas, de linguagens e aplicações necessárias para fazer com que um site funcione, né? Por mais que a gente tenha ficado nesse lado cliente até hoje programando em HTML, CSS e JavaScript, que é essencial porque no final das contas é o que o cliente vê, é o que o usuário vê, então é de extrema importância, não tem lado mais ou menos importante, os dois clientes e servidor ambos são importantes, mas o que a gente ficou era de um lado só. E a gente estava limitado a ver apenas o lado cliente. Agora a gente precisa enxergar o lado servidor. O lado servidor ele precisa, né, basicamente ou inicialmente, primordialmente, de um servidor web. O que é um servidor web? Um programa, um grande e robusto programa que recebe as tais das requisições. Né? Um pedido, requisição, um pedido, diz, eu preciso acessar tal site, como é que eu faço? A tal site você precisa de tais arquivos, HTML, CSS, JavaScript, imagens e vídeos e manda para o cliente. Então é isso que o servidor web faz. Os mais conhecidos são esses dois, Apache e o I2S, que é da Microsoft. O Apache é uma organização de software livre, então é um servidor gratuito. E o I2S é da Microsoft. Então esse servidor web, ele basicamente faz isso, recebe a requisição e devolve a resposta com os arquivos que estão sendo solicitados. Mas eu também tenho servidor de aplicação, quando eu tenho uma linguagem de programação do lado do servidor, como é o nosso PHP, ou Java, que vocês conhecem, mas não Java Web, ou JavaScript do lado do servidor, ou Python, ou .NET, ou Ruby, ou a tonelada de linguagens que existem hoje em dia. Então esse servidor de aplicação é que vai rodar aquele programa e dar a resposta para você. Vamos lá. Mais uma vez, o HTML, os sites que a gente vinha fazendo, mesmo o JavaScript, que é uma linguagem de programação, eles rodam ali no lado cliente, do nosso lado. O arquivo vem e o programa é executado ali. Até hoje, todos os programas que vocês fizeram, desde algoritmo,
depois com programação orientada a objeto em Java, vocês fazem o programa, executam, eles rodam na sua máquina. A partir de agora a coisa muda. O próprio HTML também, como eu falei agora há pouco, ele é executado na sua máquina pelo navegador. Agora com a arquitetura web, com a programação web, a coisa muda de figura. Esse programa que a gente vai desenvolver em PHP, ele vai rodar num servidor, num computador com um programa específico para rodar essas aplicações, que é o servidor de aplicação. Então, independente da linguagem, se é Java, se é PHP, se é Python, se é .NET, existe um servidor que aí quando você, por exemplo, vai entrar no seu Face ou na sua conta bancária e você digita o seu usuário e a sua senha, quem valida esse usuário e a senha não é o seu computador, ou mesmo o seu e-mail, né? Ou o SIG, enfim, infinidade de sistemas que a gente usa diariamente. Quando você digita, vai lá no site e digita seu usuário e senha e dá um Enter, ele faz esse caminho, é uma requisição. Então, pela internet, ele vai até achar o servidor onde está aquele site que você quer acessar. E aí, essa validação do teu usuário e senha, para ver se está correto, você pode entrar e ver os seus dados bancários, por exemplo, é feito pelo servidor web e o servidor de aplicação. Então, se é um programa PHP, o programa vai pegar aqueles dados e verificar usuário, Fábio, senha 123456. Está no banco de dados, ele vai fazer uma consulta no banco, compara assim, o usuário existe, a senha está correta, pode avisar ele que ele pode entrar. Aí depois que ele entra, aí ele volta também para carregar todos os dados, se é o saldo bancário, o extrato da conta, fazer uma transferência, ou se está no Face para montar a timeline, usuários, contatos, amigos, toda aquela coisa. Então é o servidor de aplicação que roda aquele programa, busca os dados e devolve para o cliente. Mas esse servidor de aplicação ele está desse lado. Os programas estão aqui e os dados estão aqui. Só volta para o cliente os dados que é o que interessa. A página do Facebook ou um pedido de saldo, extrato da sua conta bancária, uma consulta no Google, ela não é realizada no seu computador aqui no lado do cliente. Ela é feita aqui. Monta todos os dados que você precisa e só devolve esses dados. Não é feito nenhum processamento no cliente. O processamento da aplicação é feito desse lado. Por isso que é uma arquitetura cliente-servidor. O cliente pede, o servidor recebe a requisição, processa tudo que está sendo solicitado e devolve para o cliente. Então, do lado do servidor eu tenho o servidor web, tenho o servidor de aplicação, que executa as minhas aplicações. Junto do servidor, inevitavelmente, não vou saber precisar a porcentagem, mas é difícil uma aplicação que não tenha um banco de dados junto, independente do que seja. Dados são armazenados, e os dados são armazenados, como você já sabe, em banco de dados. E aí, a linguagem de programação, né? Independente do sistema, e hoje em dia é muito comum que o sistema ele não seja feito só numa linguagem, é muito comum que o sistema utilize várias linguagens de programação, a uma vai tratar especificamente disso, outra vai tratar daquilo. Você pega, sei lá, o Netflix ele usa para interface, ele usa um programa para fazer o algoritmo lá de inteligência, de sugestão de filme ele usa outro, o que faz lida com os dados e streaming do vídeo é outra linguagem. Então isso aí não existe uma amarração. É claro que para a gente, primeiro contato, para aprender principalmente, a gente não vai ficar misturando as linguagens porque não é nada didático. A gente vai trabalhar com PHP, mas é aquilo que eu costumo falar sempre. A linguagem é um detalhe. A partir do momento que você aprende a linguagem, você aprende outras. O que você faz uma linguagem, se você faz bem, se você aprende, para você partir para outra linguagem é muito fácil. Então a gente não precisa se preocupar em querer aprender tudo. A gente vai trabalhar com um PHP que desde o início da web, quando a web estourou realmente, o PHP está lá firme e forte como uma das linguagens mais utilizadas. Certo? Então a gente tem aqui a nossa arquitetura web cliente-servidor. Espero que tenha entendido. Pessoal, lembrando, né, toda vez que a gente posta aula, posta material, vídeo, atividade, tem o fórum lá para as dúvidas, né? Até então a gente estava mais fazendo projeto, era algo que vocês já estavam mais íntimos. Recebo dúvidas, mas não são muitas. Agora a gente está trabalhando um conceito novo, uma matéria nova.
as dúvidas são naturais. Então não as guardem para vocês, envie via fórum, via e-mail, o Hangout ali, estou sempre online. Então não fiquem com as dúvidas, tá joia? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei aqui. Clientes e servidores comunicam trocando mensagem, né? Requisição e resposta. Em inglês, request e response. Então são duas chamadas aí bem conhecidas no mundo web. E a URL que a gente também já comentou, né? Então a parte da comunicação feita pelo HTTP, ela é feita através de uma URL que tem um padrão, né? Primeiro você especifica o protocolo, http://, aí o www, que é o servidor que você está procurando, dentro do domínio, que aqui está representado por domínio.com.br. É muito comum que um domínio tenha vários sites, né, várias máquinas. Por exemplo, o IFC, videira.ifc.edu.br, tem o www, que é o site, mas também tem o Moodle, que já é um outro servidor com outra aplicação. Tem um outro sistema lá da central do usuário. Aí tem o SIG, que está no domínio IFC EduBR. Então, dentro de um domínio, você tem vários servidores, que é representado aqui por essa primeira parte, que é a máquina. Cada protocolo de rede ele tem uma porta, né, para que os servidores possam identificar que tipo de serviço eles querem. E o HTTP ele tem uma porta padrão, que é a 80, que é de tão padrão que ela nem é omitida. Mas se vocês ficarem atentos à URL sempre que vocês estão acessando o site, às vezes vocês vão ver 2.8080, 2.8000, 2.5543, que aí são portas de servidores de aplicação. Mas essencialmente as portas são omitidas porque a gente está trabalhando na porta 80 do HTTP. Quase meia hora aqui já, né? Mas vamos dar sequência que a gente tem ainda alguma coisa para falar. O HTTP já apresentei, né? O protocolo que permite a obtenção de recursos. Então, quando você requisita um site, acessar uma página, por mais simples que seja, né? Como é a página inicial do Google, não tem nada. É o logo, uma caixa de texto, um menuzinho e um botão. Isso aí a gente faz em 10 minutinhos. Mas tem um HTML, tem um CSS para formatar e tem uma outra imagem. Então, quando você acessa o google.com e chega lá no servidor, o HTTP vai mandar todos esses arquivos. Ele vai puxar primeiro o HTML, e vai ver que dentro do HTML tem tag IMG, com source lá pedindo imagem, tem as tag link lá apontando para JavaScript e para CSS. Então, todos esses arquivos vão ser transferidos para o cliente, para que o navegador daí monte ele, né? Receba esses arquivos e comece a montar o site e dê uma cara agradável a ele. Então, o HTTP aqui é um documento completo, é reconstruído a partir de diferentes subdocumentos, sendo o HTML a base, mas dentro dele tem layout, que é o CSS, as imagens, vídeos, scripts e várias outras coisas que compõem um site. Tá joia? Então, acabamos falando bastante aí nessa parte introdutória da arquitetura web, do desenvolvimento web, que talvez não ainda esteja muito abstrato para vocês, mas quando a gente começar a programar, isso vai ficando mais claro. Aí eu falei, né? Cliente e servidor. Professor, a gente vai precisar de 2 máquinas para poder trabalhar, né? Fazer um computador, cliente e um servidor. Não. A gente consegue, e aí a gente vai fazer a instalação do PHP, instalar o que seria o servidor PHP na nossa própria máquina cliente, né? É tanto que a gente vai fazer requisições locais, na qual tem uma URL específica para fazer essas requisições, que é o localhost, né? O HTTP localhost ele aponta para o seu próprio computador. Quando a gente voltar para nosso IFC querido e para os nossos laboratórios, aí a gente faz uns testes legais, né? Alguém faz uma aplicação, a gente pega o IP ali e aí um outro colega vai acessar através daquele IP, ou eu mesmo monto e vocês acessam. Aí a gente vai fazer umas coisas mais divertidas. Mas infelizmente agora o que dá é que vocês façam isso, né, como eu vou fazer agora, só localmente. Quem tiver em casa 2 computadores, ou mesmo com celular, dá para fazer esse teste, né? Monta o servidor
no computador e acessa o celular como cliente, né? Então, seu notebook vai ser o servidor e o celular vai ser o cliente. Esse tipo de teste a gente pode fazer mais adiante. Mas vamos começar do começo, né? Para não complicar demais. Um gole d'água. E vamos que vamos. Eu vou tentar limitar 1 hora no máximo, tá, pessoal? Que aí é bastante tempo para vocês assistirem. PHP. O que significa PHP? É o PHP Hypertext Preprocessor. Enfim, é melhor ficar conhecendo como PHP, né? Mas seria um preprocessador de hipertexto. Isso porque vocês vão ver que o PHP ele vai estar junto no mesmo arquivo com o HTML, né? Alavancando o HTML aí para algo muito mais complexo, porque vamos, como eu falei, a gente vai usar a hamburgueria porque está na cabeça de todo mundo. A gente montou o site ali da hamburgueria, por exemplo, a página do cardápio, né, fazendo ali um hambúrguer 1 a 1, fazendo na mão, né, pegando a foto e colocando o nome do hambúrguer, e preço, e descrição, etc. Claro, a gente limitou ali a um site com 6 hambúrgueres, mas, né, a nossa hamburgueria vai crescer e quando tiver 10, 20, 30, 40 produtos. E se a gente abre um e-commerce maior, qualquer loja aí de comércio eletrônico com centenas, milhares de produtos. Então, é inviável a gente pensar fazer isso tudo com HTML, né? E aí, promoção do dia, tudo por 10%, vai lá e altera os milhares de produtos, o preço a 10%. Então, é claro que a gente vinha trabalhando HTML, né, simulando páginas, mas preocupado com o layout, com a formatação. Mas os dados em si, né, vamos usar um termo da moda, eram totalmente fakes, porque ninguém faz página. Quer dizer, tem algumas páginas estáticas, né, mas são muito raras. Hoje em dia praticamente não existem, mas poderia ter. Estáticas que não mudam nunca o conteúdo. Você vai numa página, beleza, acessou, vai 2, 3 dias depois, 1 semana depois, está sempre o mesmo conteúdo, você já abandona. Então a gente quer conteúdo dinâmico e não dá para fazer conteúdo dinâmico só com HTML. Daí entram as linguagens de programação. Então o PHP ele vai justamente, ou qualquer outra linguagem, vai dar esse poder ao HTML. Por exemplo, você monta o layout lá, mas os dados que são dinâmicos, por exemplo, os nossos hambúrgueres, o PHP lá no servidor, lá na outra máquina, vai consultar no banco de dados. O banco de dados me dê dados de todos os hambúrgueres que a gente tem. Faz a consulta, select lá, aquelas coisas que vocês dominam, e vai pegar os dados ali, nome do hambúrguer, preço, descrição, e manda para o HTML. Aí o HTML vai pegar aqueles dados e vai arrumar. Mas quem estava armazenando e quem estava guardando aquilo tudo, e a busca é feita com PHP, né? Então, PHP é uma linguagem, por isso que é pré-processador de hipertexto, né? PHP é uma linguagem de script open source de uso geral, especialmente adequada para o desenvolvimento web e pode ser embutida dentro do HTML. Então vamos parte por parte. É uma linguagem script. Eu não consigo selecionar o texto, não. O que é uma linguagem script? Uma linguagem script é que ela não é uma linguagem como, vou citar o Java, que vocês conhecem, que é uma linguagem compilada, né? O JavaScript, PHP é uma linguagem de script que é interpretada. Vamos relembrar do Java rapidamente. O Java, vocês faziam um programa, salvavam lá a classe .java, aí vocês construíam um projeto ou mandavam compilar, e aí nesse momento que aquele programa era compilado, ele gerava um outro arquivo, que no caso do Java é um .class. E aí aquele arquivo, que é uma linguagem binária, é que era executado. Isso acontece também com muitas outras linguagens, principalmente as mais antigas, né? Desde o C, o C++, o Pascal, que é uma linguagem muito utilizada principalmente para fins pedagógicos, didáticos. Então essas são as linguagens compiladas. O JavaScript não, e o que torna isso mais simples e mais fácil a gente trabalhar. Já quando a gente for testar, vocês vão ver. Eu tenho meu programa, o PHP. Eu tenho meu programa PHP, eu faço ele, eu salvo e eu já executo.
eu não preciso compilar. Eu quero alterar, vou lá, altero, salvo e já executo, sem precisar ficar compilando. Então, ela é uma linguagem script que é interpretada. Também vai ficar claro para a gente testar. Open source ela é aberta, linguagem gratuita e de código-fonte aberta, de uso geral, ou seja, ela não é necessariamente só voltada para a web. São feitas aplicações locais, é trabalhado com a internet das coisas, como script mesmo, então tem outros fins, mas o forte dela, onde ela cresceu, onde ela se destaca, é no mundo web, né? Então, uma porcentagem extremamente grande da linguagem PHP é utilizada no web e que pode ser embutida dentro do HTML. Então, quando a gente estiver trabalhando, vocês vão ver que a gente vai abrir um arquivo PHP, mas ele vai ter um pedaço HTML, depois PHP, depois HTML, depois PHP. Então, as duas linguagens vão se misturar ali. Então, como eu falei, é a linguagem interpretada, diferente das linguagens mais clássicas, que são compiladas para uma outra linguagem. O C, que acho que vocês não utilizavam, né? A gente utilizava antes no integrado, mas é utilizado no superior. O C é um arquivo .c, muito parecido com essas outras linguagens, como Java, por exemplo. Você salva, você compila, ele gera um programa .exe, o executável, que é um arquivo binário, né? Um arquivo que só a máquina lê. Por isso que a gente fala linguagem de máquina. Você não consegue abrir ele e entender. Então, esse passo intermediário de gerar um programa em uma outra linguagem, o PHP não tem. Torna ele mais simples. Vamos começar com a linguagem, né? De fato, agora, deixar de falar e partir para a prática. E como eu já havia antecipado para vocês, essa parte inicial ou introdutória do PHP, a gente vai ver a estrutura básica dessa linguagem, e o que eu chamo de estrutura básica, como eu também já citei, é vocês aprenderem tudo que vocês já aprenderam em outra linguagem, aprender em PHP. Né? Então essa migração ela vai ser mais fácil, a gente não vai aprender. Não vou ensinar conceitos de variáveis, você já sabe o que são variáveis. Eu não vou ensinar conceitos de tipo string ou inteiro ou tipo real, float, vocês já conhecem esses conceitos. Não vou ensinar o que é uma estrutura de decisão, repetição, para que usar, vocês já sabem isso muito bem. Eu só vou ensinar como fazer isso com PHP. Por isso que a gente vai passar rápido nessa parte, né? E aí na prática, no dia a dia, a gente vai pegando o jeito com isso. Tá joia? A referência para o PHP, tem livro, tem apostila, tem um monte de coisa, mas o site do PHP ele é muito bom. O manual é em português, tem um manual lá completo de tudo que você precisa da linguagem, tem no manual do PHP. Tá? Então, dificilmente vocês precisam ir em outro lugar para saber, né, para tirar uma dúvida ou ver como é que faz uma coisa ou outra nessa linguagem. Tá joia? Então, chega de conversa, né? 36 minutos. Talvez um pouco mais que eu comecei depois. Agora vamos ver como é que a gente faz a coisa funcionar. Então a primeira coisa, no próprio site aqui, o php.net, vocês vão encontrar o arquivo para download. Que eu vou mostrar aqui. Download, vou mostrar o link, mas aqui o Windows Downloads eu já baixei para a gente não tomar tempo aqui. Ele está na versão 7.4.5. É um arquivo relativamente pequeno. Eu acho que o instalador para Windows tem 28 MB. Ele está abrindo, mas enfim, pessoal, é um download. Eu vou mostrar o arquivo ali, já a gente volta aqui para não ficar esperando. Eu tenho ele aqui já feito o download. Esse PHP 7.4.5. 25 MB. 24.7, um arquivo relativamente pequeno mesmo, né? E na internet aqui deu engasgado. Mas tudo bem, a gente não vai precisar porque eu já baixei. Agora vem. É esse aqui, tá? Não, é esse zip aqui. 24.7, tá? Então vocês vão baixar esse zip aí, é um link, e salvar na máquina de vocês. Depois disso salvo, tem alguns passos que a gente precisa seguir. Ele é um zip, tá? Como a gente viu ali, ele não é um instalador. Então vocês vão extrair,
né? Aí vai da organização de cada um, para facilitar a visualização. Eu vou jogar aqui no raiz, no C2 pontos. A maioria dos programas do Windows fica no arquivo de programas, né? Mas eu vou jogar ali no raiz. Ele está descompactando. Feito, já abriu para mim. Então aqui no C2 pontos está aqui o PHP. É uma pasta com uma tonelada de arquivos. O que a gente precisa fazer? O PHP, o programa, né, o tal do servidor de aplicação que vai interpretar, o nosso interpretador que vai executar as aplicações, é esse PHP aqui, que é o, tá aqui como aplicativo, é o executável. Né? Mas para a gente poder usar ele, a gente vai ter que fazer uma coisinha bem rapidinho. Primeira coisa, existe um arquivo de configuração do PHP, né, onde fica uma tonelada ali, eu vou abrir ele já para vocês, de configurações de servidor mesmo, que a gente não vai mexer. Mas ele traz duas versões, que são esse aqui, o php.ini, que tem a versão Development e a versão Production. Development, desenvolvimento, que é para gente, a versão para desenvolvedor. E essa Production, né, de produção, é a que vai entrar, é como se o nosso site fosse entrar no ar, né, um site de verdade utilizaria essa configuração. Então a gente vai utilizar esse aqui de desenvolvimento. Eu vou dar um F2 para renomear, apago esse traço development e deixo só o PHP ini. Alterar assim. Então agora ele ficou aqui. Tem um arquivo gigantesco, né, tem suas quase 2.000 linhas, que é a configuração do servidor, de número de requisições, linguagem, extensões. Aí não é algo que a gente vá ou deva mexer com isso, pelo menos não agora. Talvez na disciplina de rede vocês vejam algo do tipo, mas não é o nosso caso. Tá? Então esse é o primeiro passo. Então a gente baixou o arquivo, descompactou, eu joguei no C2 pontos, vocês podem jogar onde achar melhor no computador de vocês. Agora a gente precisa fazer com que esse PHP funcione. Não sei o quanto vocês conhecem, mas existe o shell, no Windows ele chama prompt, né? Prompt de comando. Eu vou abrir ele aqui. Que é um shell, né, onde ele roda comandos do Windows, dão divs, diretórios, cd barra, ele vai para o meu raiz. A gente precisa fazer, para os primeiros testes de PHP, a gente vai utilizar isso aqui, antes de ir para a web, tá? Para começar realmente com a coisa bem simples. Se eu dou um dir, tá aqui o meu PHP, né? Tá joia? Só que para eu ter garantia que o meu PHP está funcionando, eu tenho que fazer PHP, digitar, e ele tem que funcionar. Porque quando eu fizer a minha aplicação, a nossa primeira, obviamente, vai ser a Olá Mundo, e eu fizer PHP Olá Mundo .php, isso aqui tem que funcionar. E não está funcionando. Porque a gente precisa configurar uma coisinha. São as variáveis, né? Abri aqui no Windows, cliquei aqui, variáveis de ambiente, editar variáveis de ambiente, clico aqui, mas pessoal, eu sou usuário de Linux, tá? Então me perdoe. Então o que a gente precisa alterar é essa variável de ambiente. Uma variável de ambiente é uma variável que o sistema operacional utiliza. E essa variável path, que é caminho em inglês, o sistema operacional utiliza para encontrar programas. Então, por exemplo, a gente quer que ele encontre o PHP quando a gente digitar PHP e ele não está encontrando. Então a gente precisa informar ele que o PHP ele existe e está numa determinada localização. Então eu venho aqui editar, ele já tem duas linhas aqui, uma do Windows, app, outra do VS Code. A gente vai pegar um novo e aqui eu vou copiar essa localização do PHP. Então Ctrl C, novo, Ctrl V, Enter, e agora sim eu estou informando a ele que dentro da pasta PHP tem uma aplicação que eu quero que seja encontrada, que é o PHP. Eu vou fechar. Vou abrir de novo, não é shell, né? Falei, sou usuário Linux, então me perdoe. Aqui, agora eu faço PHP nesse diretório. Eu já tenho uma resposta, vocês vão entender por que aconteceu aquilo. PHP,
Então agora parece que está tudo funcionando. Para a gente ver se realmente ele tá ok, vou dar um Ctrl C aqui. Eu vou fazer um PHP-A. Ele abre um interpretador, um Interactive Shell, só para a gente ver algumas coisas. Então aqui a gente já vai fazer o primeiro teste do Olá Mundo. Depois a gente vai migrar ele para um programinha mesmo. O PHP ele escreve mensagens na tela com o comando echo. Vocês lembram do Java lá do System Out Println, né? Gigante? Aqui simplesmente echo. E aí eu faço Olá Mundo. O Olá Mundo, pessoal, não sei se vocês sabem da lenda, mas o primeiro programa que a gente faz em qualquer que seja a linguagem tem que ser Olá Mundo, senão reza a lenda que a gente não vai aprender a linguagem. Então vamos fazer Olá Mundo. Echo Olá Mundo, ponto e vírgula. O echo também é do JavaScript, né? Então isso aqui não é novidade para nós. Tá aí, Echo Olá Mundo. Então o PHP, né, veio a mensagem, o PHP está funcionando. É claro que a gente não vai programar PHP aqui, às vezes é para fazer um teste rápido, você usa isso aqui, você pode escrever qualquer coisa da linguagem. Mas não é, obviamente, o ambiente que a gente vai trabalhar. É só para fazer o teste inicial, está funcionando, show de bola. Então, exit, ele sai, e vou deixar aqui porque a gente vai precisar disso. Agora, e onde é que a gente vai trabalhar? Eu tenho uma ótima notícia, porque nós iremos trabalhar no Visual Code. O PHP, assim como todas as outras linguagens mais conhecidas, ele tem uma série de ferramentas boas para poder trabalhar. Né? O Java, não sei se vocês usavam, provavelmente o Eclipse ou o NetBeans. Os dois podem ser usados para PHP, mas são ambientes grandes, pesados. Né? Não, acho que não é para tanto, mas fique à vontade de cada um utilizar o ambiente que quiser. Eu vou para o VS Code porque a gente já está nele, né? Ele é um ambiente leve, é legal, é bem fácil de utilizar, então vou seguir por enquanto. Até que a gente perceba que não nos atende, que eu acho difícil. Então vamos manter VS Code. Mas tem vários outros aqui. Tem o Atom, tem o Sublime, tem o PHP Storm, o próprio Eclipse, o NetBeans, como eu comentei. Então opções não faltam. Mas eu vou ficar Visual Code, é menos um programa para a gente instalar, né? E aqui a coisa funciona basicamente da mesma forma. Vou abrir uma pasta. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho uma pastinha aqui IFC minha. E eu vou criar dentro dessa pasta IFC uma pasta que eu vou chamar de introdução. Selecionar pasta. Então aqui lembra muito os nossos trabalhinhos com HTML, JavaScript, né? Já vai dando saudade do negócio. Aí aqui, novo arquivo. PHP. Opa, vou chamar Olá Mundo, né, gente? Olá Mundo.php. Né? Precisamos avisar ele que ele é o arquivo .php. Eu já tinha instalado o VS Code, né? Mas vocês que vão usar pela primeira vez o PHP, vocês podem aqui procurar extensões que vão ajudar na verificação da sintaxe, né? Se está digitando uma coisa errada ou não. Então tem esses aqui, ó, PHP IntelliSense ou IntelliFence. Eu tenho os dois instalados. O debug, que aí vai achando também apontando os erros. Esses três aqui já vão facilitar, vai colorir a linguagem, né, vai facilitar o nosso trabalho com ela, completar as coisas. Então é interessante instalar pelo menos essas extensões, depois a gente vai procurando algumas que também nos ajudem mais. O formato HTML PHP tem uma tonelada, tá joia? Mas essas daqui já facilitam o nosso trabalho. Se a gente tivesse em HTML, né? Se a gente já fosse fazer uma página com HTML PHP, a gente tem aquela estrutura básica, né? Block type, tem que ter a tag HTML, head, body, essa estrutura básica do HTML que é bem completa, inclusive. O PHP é muito mais simples. Eu tenho uma tag, eu tenho uma interrogação, eu tenho um PHP. Então, a partir daqui para frente já está valendo, eu já começo minha aplicação a PHP. Então, eu já posso fazer um echo. Olá, mundo. Desde a versão 4 ou 5, não vou lembrar, mas já tem algum tempo, o PHP ele tirou a obrigação de fechamento da tag. Eu, como eu sou das antigas, eu gosto desse fechamento.
né? Parece que delimita, ele começa, ele termina. Já falei para vocês que eu tenho toque. Então, eu mantenho o fechamento. Não é obrigatório, mas eu gosto, tá? Então, o fechamento da tag com interrogação. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Tá? Então aqui nós temos o Olamundo. Vejam realmente que o PHP, a proposta dele é de ser uma linguagem enxuta. Né? É crueldade eu ficar comparando com o Java, porque eu sou fã do Java, mas para eu fazer um programa desse em Java, vocês lembram lá, eu fazer class, Olamundo, abre festa chave, aí tinha que fazer o main, public static, void main, passa como parâmetro um array de strings, depois ia precisar para escrever o system out, println. Então, algumas linhas e vários caracteres para fazer um Olamundo. Aqui, com 2 linhas e pouco mais de 10 caracteres, a gente já tem a aplicação. Tá? Então, abri o arquivo, né, salvei como .php e digitei o eco Olamundo dentro da tag PHP, que é obrigatória, pelo menos essa abertura. E agora vamos testar se está funcionando. No C, se eu fizer PHP Olá Mundo, não vai funcionar, né? Porque o arquivo ele não está aqui. Tem que ir até a pasta onde eu salvei esse arquivo. Então eu vou fazer um cd ifc, onde está aqui, ó, cd introdução e está aqui o Olamundo. Agora sim. php olamundo.php. Aqui, Olamundo. Aquilo que eu falei dela ser interpretada, né? A gente simplesmente salvou e já executou, sem precisar fazer um passo de construir a aplicação como se fazia em Java. Então eu só venho aqui, coloco umas exclamações, Ctrl S, salvo e já rodo, está lá alterado. Né? Venho aqui, dou uma outra mensagem, olá você, salvo, já está lá. Opa, aqui a gente já tem alguma coisa que a gente já pode aprender e já ir melhorando. Eu tenho 2 linhas, 2 mensagens e elas ficaram numa linha só. Por que isso? Né? Lembre que o foco do PHP ele é o HTML. E o HTML a gente sabe que toda formatação, né, é web, perdão. E na web a gente sabe que toda formatação, montagem da página cliente são com as tecnologias do lado do cliente. O HTML, o CSS e o JavaScript. E nesse caso, especificamente, o HTML e o CSS, né? A gente poderia dar um BR ali, não, nada de BR. Mas, como a gente não tem HTML aqui, existe uma forma da gente quebrar a linha, que é através de um comando dele, chamado de php_EOL, que é end of line. Então, eu estou dizendo que aqui é um fim de linha. Se é um fim de linha, ele vai quebrar para que a próxima mensagem vá na próxima linha. Salvei, agora eu tenho sim o Olá Mundo e Olá Você. Tá, aqui a gente vai vendo aos poucos, esse ponto, ele concatena. Concatenar é juntar pedaços de string, né? E estou juntando um string com outro, né? No caso aqui com a quebra de linha. Aqui vocês também percebem, ó, faltou o ponto e vírgula aqui, ele permite essa última sem, tanto que ele não reclamou, né? Coloquei agora se eu tiro daqui, tanto que ele já, ó, um monte de mensagem de erro. Salvei e executo, já está avisando aqui, esperando um ponto e vírgula, tá? Só na última que ele não deixa, mas a gente vai colocar sempre. Então, o que eu falava, da concatenação, né? O ponto, quando a gente for escrever uma mensagem com uma variável, a gente vai usar esse ponto para somar o string com uma variável qualquer. O PHP ele permite que a string ela seja escrita tanto com aspas, né, como é o caso desses 2 exemplos, ou como apóstrofo. Ou como, infelizmente, na programação a gente aprendeu a falar, aspa simples e aspa dupla. Tem uma pequena diferença que a gente vai aprender mais adiante. Funciona igual. Né? Onde a aspa simples, falar rapidamente, a gente vai reforçar. Na aspa simples, ele simplesmente ignora todo o conteúdo que tem aqui dentro, ele simplesmente joga na tela. E já a aspa dupla, ou as aspas, ele analisa o conteúdo. Se tem uma variável dentro, ele vai interpretar e colocar o resultado daquela variável. Mas vamos deixar isso mais para frente para não complicar.
Então, sim, nós temos o nosso primeiro programinha, o Olá Mundo. 55 minutos chegando de vídeo. Vou fazer só mais começar agora para a gente ver a questão de variáveis, né, rapidamente, e aí eu encerro e a gente continua na próxima aula, tá joia? Então, mais um arquivo aqui. Esses arquivos, eu vou fazer cada exemplo num programinha separado e aí depois eu disponibilizo para vocês lá no Moodle, tá joia? Vou cortar aqui para facilitar a visualização. O PHP, ele tem uma característica, né, que ela se aproxima aí, no caso, não, nem um pouco do JavaScript, mas ela vai além. Mas é bem diferente de linguagens mais clássicas como Java, C, C++ e .NET, que a gente chama de tipagem dinâmica. O que é isso? Vamos lembrar, né, para vocês fazendo associação de outras linguagens. Quando você queria, no Java, criar uma variável inteira, você fazia int i. Quando você queria um float, um real, float a. Um string nome. Assim você declarava as variáveis, né, dava nome a elas e já informava o tipo que ela iria trabalhar. Essa seria uma linguagem tipada, porque você define o tipo dela. Ou o JavaScript, ele não é tipado, mas você declara, né? Pegar aí os JavaScript que vocês estão trabalhando na calculadora IMC ou lá da tabela, var nome, var x, você declara a variável e depois utiliza. O PHP você não precisa declarar e você não precisa definir o tipo. Por isso que ela é tipagem dinâmica. Ela vai dinamicamente, o interpretador vai saber que tipo é aquela variável. Por exemplo, se eu faço idade igual a 40, ele já sabe que é um inteiro. A diferença é que a variável no PHP, ele precisa de um cifrão. Então, toda vez que eu for criar ou utilizar uma variável, eu preciso disso aqui. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou criando a variável de nome idade, preciso cifrão, e está recebendo o valor 40. Ou simplesmente crio ela e depois dou o valor. Isso faz sentido nas linguagens que a gente declara, né? Mas como não é o caso aqui, então eu já declaro ela como inteira. Ou, por exemplo, aqui, nome. Tá? Então eu criei duas variáveis, uma com número inteiro e uma com string, sem falar em nenhum momento do tipo delas, que a gente vai ver isso na próxima aula. Só vou escrever aqui, o meu nome é, e aí ó, concatenação, nome, e eu tenho idade, Ctrl S, salvo. CLS é um comandinho aqui que limpa a tela, tá? Limpa para ficar mais fácil de ver. PHP Olá Mundo. Opa, não é mais Olá Mundo. PHP variáveis. Aqui, meu nome é Fábio e eu tenho 40 anos. Então eu escrevi uma mensagem utilizando texto aqui no echo, concatenando com variáveis. Variáveis que eu declarei, né, já definindo o valor, sem em nenhum momento falar que ela era um inteiro, sem falar que aqui era um string. Simplesmente definir valor e posso alterar também o valor e o nome. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, que eu acho que a gente já tem bastante vídeo para vocês assistirem e ouvirem. Então não vou deixar uma atividade específica para hoje. Na próxima aula, quando a gente finalizar esse conteúdo do PHP, eu deixo uma listinha para vocês programarem realmente. Hoje, o que eu vou pedir para vocês, e vou deixar bem escrito lá, que vocês assistam o vídeo, que vocês baixem o PHP, instalem, configurem lá, renomeiem o arquivo phpin, que vocês definam, alterem a variável de ambiente lá, o tal do path, né, façam aquele teste inicial lá no prompt de comando, configurem o Visual Code
e faça o teste do Lamonde. Se vocês fizerem isso e tiver tudo ok, então a gente está pronto para dar sequência na próxima aula. Tá joia? Fechando uma horinha aqui. Agora a gente se encontra na próxima semana. Tá joia? Abraço, tchau, tchau.